iniciar aqui a nossa aula, né? Tá, o irmão parando. Então, assim, ó, se Deus fez o Adão e a Eva, e depois logo em seguida a Bíblia fala que tinha homens grandes, Tá, homens enormes. peraí, não tem nada a ver com. Vamos falar aqui do assunto, senão vamos devagar aqui. Tá. Vamos falar aqui da pergunta que ele fez ali, que foi do livre-arbítrio, que tem a ver aqui com o pecado, né? Aí me perguntaram se anjo tem livre-arbítrio. Eu creio que hoje não tem mais. É igual crente que depois que for lá para o céu, livre-arbítrio para quê? Vai escolher o quê? Até crente hoje não tem livre-arbítrio mais. Ou tu serve ou tu não serve. Pronto. Quando é que eu usei meu livre-arbítrio? Quando eu escolhi servir o Senhor. Tinha uma bifurcação. Bênção e maldição. Aí eu tô ali no vértice aqui, no Vzinho aqui. Ah, eu quero ir pro Senhor. Escolhi, acabou. Não, mas eu posso voltar a qualquer momento. Aí não é livre-arbítrio, aí é apostasia. Entendeu a diferença? Então, o crente que vai ser salvo, vai ser transformado, acabou, irmão, não tem como pecar mais porque ele foi transformado. O que nos leva a pecar é a carne. O crente não terá mais essa carne, esse desejo carnal acabou lá na eternidade. Os anjos que foram eleitos, aqueles anjos que foram eleitos, eles já estão na bênção. Não tem como, pode acontecer qualquer momento outra revolução lá no céu. Não vai mais. A Bíblia já diz anjos eleitos. Se são eleitos, já está eleito. E tem os caídos. Os caídos foram os que estão condenados. Inclusive tem uma casta que está lá no Tártaros, né? Tártaros é um compartimento do inferno lá, que tem uma raça de anjo lá que nem demônio quer ir para lá. Para você imaginar a qualidade de sangue ruim que tem lá, né? Alguns vai ser solto no Apocalipse. Alguns episódios que Jesus está expulsando o demônio lá, eles falam que não nos mande pro abismo. Porque sabe que se cair lá, nem eles têm salvação, né? Então, livre-arbítrio nós temos. A não ser que tenha algum calvinista aqui, né? Pro calvinista, o luterano também, né? O luterano, com algumas diferenciações ali, mas o luterano também diz que não, acabou, não tem livre-arbítrio também, né? Porque você está com o Senhor, Deus te escolheu, você não tinha como escolher estar na presença de Deus, por isso que você não tem livre-arbítrio, por isso que você foi um escolhido, você é um eleito e um predestinado. Nós cremos na predestinação, sim, mas não de pessoas. Nós cremos na predestinação de um plano. Quem entrar nesse plano está salvo. Quem não aceitar, está condenado. Pastor, também seria eleito segundo a presciência mesmo. Eu já sabia. Muito bem lembrado. Quem queria escolher. Né? Quando o apóstolo Paulo fala lá sobre sois predestinados, nós somos predestinados na sequência ali em Cristo. Então, em Cristo eu sou predestinado. Porque quem está predestinado é Jesus. E se eu estou nele, eu estou predestinado. Pela presciência de Deus. Então, na presciência, eu creio sim na presciência de Deus, como eu falei para vocês aí. Por isso que Deus, o Pai confiou lá no Jó, né? Porque na sua presciência ele já sabia o que seria o fim da história lá. Né? É que quando acontecem as coisas, a gente não sabe qual é o fim da história. Você não sabe qual vai ser o fim da tua história, nem eu sei o fim da minha história. Então a gente fica meio ansioso. Mas por isso que Jesus veio e falou assim, não, a cada dia basta seu mal, descansa, mano. Confia. É no meio da tempestade, ele achar uma almofada e dormir. Só tem que ter muita... Eu já peguei tempestade dormir na hora, o pessoal bota até uma carteira com dentro de um plástico já no bolso, assim, já esperando e já com colete pronto para pular, né? Então, é uma confiança acima. Por isso que ele diz lá, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo era aquela paz livre de conflito. Mas a paz de Jesus é aquela que, ainda que tenha conflito, ele vai te dar paz. Entendeu? Essa é a diferença. O fato do pecado. Tranquilo aí, Lucas? Se não tiver, você pergunta aí, cara. Não é bom que ele já está mais na frente, é bom ele fazer essas perguntas aí. Importante isso aí.
Tem professor que não gosta de ser perguntado. Eu gosto, cara. E eu gosto de confusão também. Quando tem confusão... Ai, mas eu vou até falar, você aí. Desculpa, tá, querido, eu ia falar do alto contigo, tá? Me perdoa. Né? Não é... Eu comentei ali, tipo assim, não é que eu não acredito que tem pessoas que passam provações muito, meu Deus, né? Só que, tipo assim, Jó foi tentado em todas as áreas deles, né? Tem pessoas que já passam as provações, que já pegam as provações de Jó, já passam ali umas provações, né? Eu já conheci A uma... maior provação que o meu irmão falou é perda de filho, né? Deus livre, né? Eu sei que eu tenho um irmão meu que passou também provações de filho, né? Tem. Jamais eu vou duvidar de uma provação. Quem passou aí, né? Deus livre. Tem um irmão lá, mais velho que eu lá na igreja lá, que o filho tá nas drogas, ele tem que dar dinheiro pro filho, senão o filho bate nele. Meu irmão passou provações, perdeu 2 filhos. Então, Nunca deixou os caminhos de Deus. então. Nunca desistiu. Tinha todo motivo, né? Tinha todo O senhor não tá motivo, vendo, senhor? E ele Eu entendo que eu aprendi, né, essa minha suposição, que nada que a gente passa, tipo assim, tudo que a gente passa, Deus ele sabe que a gente suporta. Aham. Ela contou o testemunho dela aqui, se ela está passando por isso, porque Deus sabe da capacidade, até onde ela vai. É isso. A mesma coisa aconteceu com o Jó. Qualquer pessoa que passa por um deserto, Deus ele sabe. Eu tenho certeza que ele não vai deixar você passar por um deserto se você não suportar passar por ele. Então Deus Ele não dá prova maior. Talvez eu não tenha a estrutura do Jó. Mas a prova que Deus vai me dar é uma prova que vai chegar até no meu limite. com certeza. cada unidade Entendeu? consegue carregar, né? A prova dela, de repente, eu não consigo carregar. Pois O é. que Deus dá pra ela. O que Deus dá pra mim, de repente, eu não consegue. E Deus prova assim, né? E toda prova leva primeiro o propósito, né? Exato. E Jó não é uma ficção, uma Alcançar ficção, um é, objetivo. é real, né? Não, é real, pô. É real, porque eu fui falar, né, sobre Jó, uma pessoa de não, isso aí não existe. Tem um pessoal aí da teologia liberal, né? Eles dizem que isso é uma parábola, né? Mas não, é real. Havia um homem na terra de Abraão. É só você ler o livro de Ezequiel, quando Deus fala dos juízos que mandaria sobre Israel. Ele fala, ainda que tivesse Daniel, Noé e Jó, eles salvariam somente suas vidas. Então, ele foi uma pessoa que existiu. E ele é bem mais antigo do que Abraão. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, segundo alguns estudiosos, né? O Abraão, ele é de Ur dos Caldeus, e o Jó é de Uz. O Uz é onde hoje é a Arábia Saudita. Não é do mesmo lugar, né? Não, é outro lugar. Tá. É embaixo aqui, na Arábia Saudita. É bom pegar esses nomes da Bíblia lá e ver. A Bíblia fala até da China, sabe? Fala, é Sin. Outra versão é Sine. É a China. A Bíblia fala. S-I-N-E? Ou Sin ou Cine. Não, é S-I-N ou C-I. S não. C-I-N-E ou C-I-N. Sim ou Cine. Ela só que usa outros nomes, né? Fala do Cazaquistão, Afeganistão. Eram todos outros nomes antigamente. Outros nomes, na verdade. Eram outros nomes. Tubal. Um monte de cidade. Vamos estudar a geografia bíblica, o cara É. né, que é o, Por isso. os lugares hoje. Se você já comprava um livro, aí tu fala assim, é só um teólogo, né? Saber. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem abundante testemunho do fato. Muitas teorias, porém, aparecem para negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. Nós vamos ver aqui algumas... Está aparecendo aqui essa matéria, até o Apologética, né? A Apologética usa isso aqui. Alguns movimentos, né, podemos dizer, alguns pensamentos, movimentos de pensamento, né, que vão falar, ou como é que eles vão tratar a questão do pecado. O ateu, como é que ele vê o pecado? Para algumas pessoas, irmãos, é conveniente negar a existência de Deus, né? Porque, para mim, na minha visão, o ateu é o cara mais crente que existe na Terra. Esse cara, quando se converter, esse cara vai ser mais crente que qualquer um. Porque ele tem que negar que Deus fez todas as coisas, ele tem que negar que Deus existe, que Jesus não veio. Não é só na Bíblia que está escrito que Jesus veio, né?
não foi só Flávio Josefo que disse que Jesus veio. Nós temos vários lá, historiadores da época do Império Romano lá, que falaram que Jesus veio, né? Não só o Eusébio de Cesareia, mas tem outros lá que eram do Império, né? Que falaram da vinda de Jesus. O Augusto Cury é um, né? Ah, mas Augusto Cury é agora de agora, né? Ah, é. Estou dizendo lá, Não, mas era 2000 anos atrás. Mas era ateu ele, né? Augusto Cury, né? Ah, você está falando, ah, tá. Isso. Eu não sei da história dele, eu sei que ele é psicólogo, né? Tem alguns livros dele em casa. É? Não sabia que ele era ateu. Então, foi de repente, os estudos, o estudo é um bom caminho para você encontrar Deus. Mas o ateu, ele vai negar, uma vez que ele nega a Deus, ele vai também negar o pecado. Porque se eu nego a Deus, eu vou ter que negar tudo aquilo que está relacionado a Deus. O quê? A Bíblia, por exemplo. Jesus. Né? Porque é a Bíblia que... Por que esse pessoal aí que não quer saber de Deus, esse pessoal livre pensador, ou esses movimentos jovens aí que são contra Deus, de esquerda, principalmente marxista, o próprio Karl Marx, ele vai dizer que a religião é o ópio, né, do povo. O povo precisa de alguma coisa para aplacar suas tristezas, né? O álcool ele é uma droga, né? É uma droga. Uma droga, acho que é comparado ao crack, né? Tipo de... Não, o ópio é que faz, não Ele quero tem falar uma- besteira. ele tem uma planta, O né? ópio é É o- para tirar dor? Tem medicamento? Não, então, mas é o que faz a morfina, acho que vem do ópio, né? Sim. É um medicamento que é usado, na verdade ele pode ser misturado com outras drogas, mas o ópio ele é usado para medicamento para dor. É. Teve até a guerra do ópio, né? Que na história, o inglês, eles compravam chá do chinês e vendiam ópio pro chinês, né? E eles viciaram o chinês com ópio. Eles quase que destruíram o povo. Até hoje o chinês tem ódio do inglês por causa disso, né? Para tirar esse vício do povo foi terrível, né? A guerra do ópio. Opioides que se fala, né? Quando a pessoa está internada ali, principalmente em fase terminal, eles falam que estava sedado por opioides, eles colocam Opioide. na declaração. Então, entenderam? É conveniente para o ateu dizer que o pecado não existe, porque eu não acredito em Deus. Se não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, não acredita em pecado, não acredita em salvação, não acredita em nada. Ah, se não acredita em salvação, você acredita em quê? Eu acredito no seguinte, amigo. Eu acredito que a vida é eles vão falar, a vida é um caminho e você vai plantando nessa vida e lá no final você vai... mas como é que vai ser? Vai ter julgamento? Não. O inferno é aqui mesmo e o que a gente tiver que fazer de bom, a gente tem que fazer para o nosso próximo aqui. Então, Eu acho que essas pessoas elas continuam com o Sócrates e Aristóteles e o outro é o Platão. então geralmente são, né? São livres pensadores, né? Chamados. Segue ele lá. Então, olha só, eles vão ser contra a Bíblia, contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. O homem pode ser culpado de pecar em relação a outros, pode pecar contra si mesmo, porém, estas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Enfim, todo mal praticado é dirigido contra Deus, porque o mal é uma violação do direito, e o direito é a lei de Deus. Então, toda vez que você comete um mal, você está cometendo um pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, hamartia, né, que nós botamos aí. Hamartia é errar o alvo. Imagina um alvo. Você já viu que o alvo tem uns círculos em volta dele, até no meio chegar numa bolinha, né? Aquela bolinha se chama mosca. O objetivo no tiro ao alvo é acertar no meio. Tem até uns brinquedinhos aí, aquela setinha. Quanto mais perto do meio ali, é mais ponto, né? Dardo, é isso. No quartel também, quando tem exercício de tiro, tem lá as numerações, né? Aí tem o cara fica na trincheira e você fica tirando uma placa lá. Daqui a pouco você para de atirar, ele pega lá pra ver, ele bota lá se tá fora, se tá dentro, né? Eu nunca que acertava nem no alvo, mano. Aquele rifle tudo velho, que fuzil velho, né? Você atirava aqui, fazia assim, né? Eu não tirei 10 porque você tem um tiro na cabeça, não pode? Ixi. Não pode ter. Então, tudo que você faz, né, que vem errar o alvo é um pecado. Mas com relação à Bíblia, quando se fala de mal, a gente estava falando aqui o mal não pode ser originado em Deus, é o mal moral.
Porque lá o Isaías 45, 7, né? Isso. Vai dizer que eu criei todas as coisas e o mal. Aquele mal não foi o mal moral, é a calamidade. Deus, muitas vezes, ele corrigiu Israel trazendo mal sobre ele. Então é esse tipo de mal. Exemplo, no ano 722, trouxe quem para lá para invadir o Reino do Norte? A Síria. A Síria. Depois, em 3 tempos diferentes, né? 600 e pouco, 580, então, vieram os babilônicos. Então é o mal. Né? Não, pastor, no mesmo versículo diz que promova a paz e cria o mal. Tem a paz e tem o mal. Esse mal é o oposto dessa paz. É no mesmo versículo. Né? Também. Então, não consegue entender que usa... Uma praga e a falta dela é a paz, O é pecado o moral, bem. então ele está relacionado com o caráter, é isso? O moral é o caráter. E a prova que o crente passa também é o mal, né? Tem provação e tentação, né? Deus não tenta ninguém, ele prova. Agora a prova que Deus dá é para um bem Mas isso pode ser maior. Pode ser citado como esse mal aqui, de Ezequiel, de Isaías. Na prova que você está passando? Não, Não, você, estou dizendo assim, Sim. pode, não é o mal Graças a moral. Deus, passei já. Deus não vai jogar uma coisa, um pecado moral em cima de você. Não vai. Ele está dormindo. Jesus foi tentado, né? Ele foi tentado porque estava com fome, tinha que comer. Ele falou, não, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Depois, qual foi o outro pecado moral? Pula do pináculo. Satanás quis despertar em Jesus o quê? O orgulho. Se ele pula lá de cima, imagina ele pulando, os anjos vindo, pegando ele, aí o judeu, realmente esse aí é o Messias. Mas mesmo assim o povo não ia acreditar nele. Ele sabia. Ele falou assim, ó, não tentará o Senhor teu Deus. Aí o terceiro foi na questão da adoração. Ele queria adoração para si. Então o primeiro foi na carne, o segundo foi na alma e o terceiro foi no espírito, adoração. Né? Olha, mostrou todos os prazeres do mundo e falou, tudo aqui foi me dado e será teu se prostrado me adorar. Pode ser teu se você prestar culto a mim. Mas, não, você está pensando o quê? Está escrito, Satanás, somente servirá o Senhor teu Deus e só ele prestarás culto. Aí saiu o diabo lá e deixou ele em paz, aí vieram os anjos e o serviram. Então, o bom disso aí é que depois dessa provação, desse mal, Jesus estava passando por um mal, mas não foi de Deus ali. Embora o Espírito Santo de Deus levou ele para ser tentado, né? Mas veja só, olha só, são duas coisas diferentes. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser provado, mas quem tentou foi o diabo. Não veio de Deus as tentações. Deus levou, a provação foi deixar ele recluso lá 40 dias naquele deserto. Agora a tentação foi do mal. O Abraão foi provação. Foi provação. Mas na hora que ele tentou fazer o mal, o que aconteceu? Para! Então, a gente pode definir o seguinte, na provação de Deus nunca vai ter o final mal. Na aprovação de Deus sempre tem um final feliz, né? É sempre o bem, né? Ou seja, eu nunca vou ser consciente. Eu não sei se está dentro de um contexto, tipo assim, Jesus ele foi levado para o deserto, né, pelo Espírito, e foi tentado por Satanás. Porque toda vez que a gente está jejuando, sempre parece que o mal, ele aumenta mais a tentação contra as nossas vidas. Tipo assim, quando a gente está consagrando, está em espírito de jejum e oração ali. Bom, o próprio jejum é uma aflição de carne, né? A gente não faz jejum para ficar forte, a gente faz porque é fraco, né? O jejum não é moeda de troca. São várias coisas que a gente tem que acertar, que na nossa denominação parece que ficou meio mal compreendido isso, né? Tem muita gente que usa jejum, eu vou fazer jejum para comprar um carro. Nunca vi ninguém na Bíblia fazendo jejum para trocar a carroça, né? Nunca vi. Não tenho. Jejum não é para isso. Eu vejo Esther jejuando 3 dias porque iam morrer. Né?
eu vejo... Então o jejum seria usado para um livramento? Mano, tá relacionado com livramento, ou coisas grandes, coisas... Impossíveis de se realizar. Coisas que estão relacionadas a... Não tem jeito, né? Jejum de Daniel, né? Daniel, né? Entendeu? 21 dias, a saber que desde o primeiro dia já tinha chegado a... No caso pode jejuar, por exemplo, tirar um período, 3 dias ou um dia, jejuar para Deus sabedoria, unção. É um motivo justo, até para a cura de alguém. Buscando coisas espirituais, no caso, né? Pode, mas para o bem de alguém também você pode fazer. Vamos fazer jejum para mim, né? Para mim eu vou fazer o seguinte, mas é para mim, mas para o bem espiritual. Senhor, eu preciso ter mais relacionamento contigo, Senhor. Senhor, eu vou pregar ali, Senhor, eu preciso de uma palavra. Ó, agora por que vem essa luta? Porque quando a gente faz o jejum, nós estamos afligindo o nosso corpo, né? E o nosso corpo vai ficar gritando. E o jejum é exatamente, a gente tem que entender que o jejum é o momento que é como se a gente saísse do corpo e procurasse viver em espírito. Essa é a ideia. Por isso que o jejum completo, quem é casado, faz até de separação de corpos. O apóstolo Paulo fala lá do capítulo 7 de 1 aos Coríntios, né? Que o marido deve estar Comunicado com a mulher, não se apartando, a não ser por consentimento mútuo, para vos unires em oração. Jejum e oração, entenda-se ali, né? É um fortalecimento espiritual. Então, é algo do espírito. Então, por isso que tem esse conflito. Nunca ninguém te ofereceu nada. Inclusive, eu trouxe bolo aí, tá? Para comer aquele bolo que eu trouxe ali, tá? Depois pode comer. Ninguém está em jejum, não, né? Então, ó, o jejum que eu faço é uma aflição de corpo. A Bíblia chama de aflição de alma também, né? Que é aquele momento que você vai se separar. Qual o tempo do jejum? O bíblico, se você não quer errar, é do pôr do sol ao pôr do sol. Esse é o jejum bíblico. É de 6 da tarde até as 6 da tarde do dia. Ah, pastor, mas eu não posso fazer de meia-noite a meia-noite. O problema é seu com Deus, pode. Eu só estou dizendo que o bíblico é esse, né? Ah, mas eu não aguento. Aí tem aquele crente que vai fazer de meia-noite a meio-dia. Aí ele vai dormir meia-noite, acorda 15 para o meio-dia e já fica rodando as panelas. Isso não é jejum. Aí, pastor, eu estou fazendo jejum de Daniel. Onde é que tem isso na Bíblia, jejum de Daniel? Não tem. Daniel fez, ali ele fez, foi um propósito aquilo ali, né? Mas amém, eu acredito que Deus aceita todos esses jejuns aí. Mas jejum mesmo, irmãos, é ficar sem comer e sem beber. Isso é jejum, né? Mas não sou eu o dono do teu propósito. É correto fazer um exemplo. Você acordou e preparou um jejum ali até meio-dia. Irmão, é você com Deus. Tem gente que tem doença, não pode fazer. Uma pessoa que tem diabetes não pode ficar muito tempo sem comer. Ela vai ter hipoglicemia. Não pode. Então depende, cada caso é um caso, né? Eu tive um colega africano, fez seminário comigo em 88. Hoje ele voltou para lá, para a África, né? Casou com uma brasileira, tudo. Hoje ele é pós-doutor em educação, né? Ele se venceu. Fez faculdade federal no Rio de Janeiro. Aí ele falava assim: ô Taranto, lá na minha terra, ele era do Zaire, antigamente era Zaire, hoje é República do Congo, né? Depois foi morar em Angola. Aí falou: na minha terra, quando a gente faz jejum, nem banho a gente toma. E eles ficam enfiados no quarto. Lá na África é assim, irmãos. É jejum mesmo ali, ó, de oração, lendo palavra. Lá é bem diferente daqui. Aqui é um negócio mais, parece que é mais light, né? Aqui, uma certa vez eu estava ouvindo rádio em casa. A dona da casa morava na casa do lado. Aí tocaram a campanha lá. E a gente estava ouvindo aquela rádio Melodia, né? Ela: o senhor que está ouvindo o rádio aí? É, sou eu. O senhor poderia desligar o rádio? Eu falei: não, por quê? É que eu estou em jejum de rádio. Eu dei um desconto, que ela era uma senhora querida, católica, né? Ela estava fazendo o jejum dela, né? Mas nós baixamos o volume, né? Mas, entendeu? Tem jejum e tem jejum, né? Jejum é ficar sem comer, né? Ficar sem beber também. Mas faça... jejum que o pessoal faz assim: vou ficar 21 dias sem comer carne. Vou ficar... Isso aí. Dieta, né? Porque jejum, daí... Não, uma coisa meio louca. jejum é bom, irmãos. Jejum é bom, né? Faça. Não, tem gente que só come 21 dias sem verdura.
dias Mas e ele já e a coisa que faz bom. Ah, outra coisa que você falou aí é, depois que você faz jejum, Isso de Coca-Cola também escutei, porque é uma coisa que a pessoa gosta demais. eu já fiz jejum, o máximo que eu fiz foi 40 horas, foi 40 dias não, 40 horas, né? Mas olha só a falta de sabedoria, irmão. Eu fiz um tempo novo de fé, né? Eu estava no Rio de Janeiro, minha função era, eu trabalhava no navio lá e tinha que fazer tipo office boy, andando lá no Rio de Janeiro, naquele calor lá. No Rio de Janeiro só tem 2 estações, como é que fala? Estações, né? Ou é verão ou inferno, né? Só tem essas 2, né? E eu naquele calor lá, andando e vim em jejum total. Água e comida, né? Foi coisa de maluco. Aí outra besteira que eu fiz, aí na hora de entregar o jejum, depois de 40 horas sem comer, sem beber, eu enchi a barriga depois. Não pode, porque o estômago, ele dá uma reduzida. E depois, porque você come aquele monte, é tipo, vai ter que dilatar a força, né? Então, não se faz isso. Por isso que muitos daqueles judeus que estavam lá em Auschwitz, no final da guerra, muitos morreram depois que os russos chegaram lá, foi o russo que chegou lá primeiro, depois o americano, né? Eles foram salvos, aí era só eles comerem pouquinho de cada vez que eles iam se salvar. Mas eles viram aquela abundância de comida, o que eles fizeram? A camarada estava na pele em cima do osso, muitos morreram porque comeram demais. O corpo não aguentou? Não. Então 2 anos lá só naquela, bebendo água de batata? Não estava acostumado? Não. É. Então tem relatos disso aí de pessoas que morreram assim. Quando faz um jejum prolongado, né, mesma situação. Quando a gente faz um jejum prolongado, o ideal, né, é tu chegar e comer uma comida pesada. Não, uma sopinha, um caldinho, devagarinho, né? Aí o estômago aí... O cara quer comer já uma buchada, né? É, Não vai. não. Vai, Tem vai. uma salada também, né? Saladinha. Saladinha lá, isso aí. Então entenderam aí o porquê é conveniente ser ateu? Por quê? Não tem Deus, não tem Bíblia, não tem pecado. A própria Bíblia diz que onde não há lei não há pecado, né? Agora uma coisa é você não ter conhecimento da lei, e aí você não vai ser julgado pela lei. É o que a Adriana perguntou no início da aula aqui. Está lá em Romanos 2. A pessoa que não conhecia a lei, ela vai ser julgada pela consciência. Outra coisa é eu conhecer, mas querer desconhecer. Burlar. Não existe essa palavra, tá? É eu saber e querer dessaber, né? Não tem como. É igual você aprender. Você aprendeu a ler e escrever e tal. Aí você chegar assim e falar assim, a partir de hoje eu não quero mais aprender a ler e escrever. Eu quero esquecer tudo que eu... Mas você vai bater o olho na letra, ela vai gritar para você quem ela é. Não é? Por isso que foi o Einstein que disse, né? Uma vez que a mente ela é ampliada, nunca mais ela volta. E não volta mesmo. Não tem como você dessaber. Não existe essa palavra, tá? Não tem como. Mas o ateu acha que... E tem muitos, irmãos, é triste dizer isso, que eram irmãos nossos, né? Da igreja, que compartilhavam da ceia com a gente. E hoje se dizem ateus. Então, temos também outra linha chamada de determinismo. O próprio nome já diz, né? É a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão. Olha aí, Lucas. E não uma realidade. Nós imaginamos que somos livres para fazer nossas escolhas. Porém, realmente nossas opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escapam ao nosso domínio. Eles vão dizer o seguinte, irmãos. Quando eu me casei foi eu que escolhi. Não, isso não existe. A pizza que eu vou comer sexta-feira, já vou no sábado, sou eu que vou escolher o sabor. Não, não é você que escolhe nada. Existem leis cósmicas, planetárias, leis universais que já dominam todas essas coisas. As coisas vão acontecer porque tem que acontecer. Isso é um determinismo. Vocês acham que é assim? Não. Então, aproveitando o ensejo aqui, como é que eu ia falar o termo aqui? Como é que chama quando você... Mas fugiu a palavra. Não é vingança. Não, depois eu vou lembrar aqui. Deixa eu pôr. Mas entenderam o que é determinismo? Tem outro pensamento que é chamado de existencialismo, mas é diferente desse aqui. O determinismo
diz que você não tem como dominar. Esse aqui está mais para o idealismo, né? Do Hegel lá. Mas tem um outro pensamento que é o existencialismo, que é você vai se formando, vai se construindo a partir da sua vivência. Então, é como se nascesse com uma folha em branco. Tudo que vai acontecendo, você vai preenchendo essa folha. Você vai se construindo durante o processo. Esse aqui, o determinismo, diz que você já está pronto, mas as leis universais vão te levar para as coisas. As leis universais já sabem com quem você vai se casar, quantos filhos você vai ter, se você vai ser avô ou não vai. Eu acho que a minha lei cósmica diz que eu não vou ser avô, porque meus dois filhos não querem casar, né? Então eu acho que o cosmos está contra mim, né? Não serei vovô. Mas então, é isso aí. O que mais a gente pode falar aqui, Luiz? Nós somos calvinistas, né? Eles têm essa pensamento de É. tudo é porque foi que É, mas é a questão espiritual aqui, no caso. É verdade. Tudo já está determinado. Tem os hiper-calvinistas, que é literalmente tudo, no caso. Né? É. Até os pecados que a pessoa comete, é Deus que determinou assim. Aham. Eu vi até, não foi esse exemplo que o cara usou lá aquela Richthofen que mandou matar os pais, ajudou a matar, assistiu os caras massacrando os pais. Tem que ser muito maligno uma pessoa para ver isso, né? Aí o cara não usou o exemplo dela, mas usou outro parecido. Aí falou assim, quer dizer que Deus estava assistindo tudo, foi Deus que determinou que fosse lá e matasse os pais? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Isso não pode partir de Deus, porque o mal não parte de Deus. Então veja como é que eles mesmos dão um tiro no pé. Não tem como se aplicar uma loucura dessa, né? Então, determinismo ele usa o exemplo aqui da fumaça que sai da chaminé. É como que a fumaça, quando sai, ela não sabe para onde vai, mas alguma coisa leva aí ou para ir para a direita, ou para a esquerda, ou para subir. Depende, claro que é o vento, né? Mas ele usa aqui esse exemplo para dizer com relação à nossa vida, né? O que vai ser da nossa vida. A fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém se esvai por leis inexoráveis. Né? Sendo assim, continua essa teoria. Uma pessoa não pode deixar de atuar da maneira como faz. Estritamente falando, não deve ser louvada por ser boa, nem culpada por ser má. É porque ela tinha que ser assim. As leis do universo já projetaram para ela ser assim. Hoje a gente tem um outro termo para isso. É vítima da sociedade. Né? Então, alguma coisa levou ele a ser assim. Porque não era assim. Ele nasceu bonzinho, ela nasceu boazinha. Mas forças externas pressionaram para ela ser assim. Né? É um determinismo também. O homem é simplesmente um escravo das circunstâncias. E o que vocês acham? Isso aí é verdade mesmo? O homem, se ele quiser, ele não tem como, né? Ele não tem como dizer, eu não consigo fazer o bem, eu só consigo fazer o mal. Olha, nós temos um personagem bíblico aí que falou realmente isso aí, né? O bem que eu quero... Mas olha só, ele está fazendo ali o relato dele antes, né? Antes de se converter. Porque ele está fazendo um relato ali do homem com Deus, o homem sem Deus, né? O homem que é dominado pela essa lei, que ele vai falar que nós temos... tem a lei de Deus a ser seguida, mas nós temos dentro de nós uma outra lei que conflita com essa lei de Deus, que me empurra a fazer aquilo que eu não quero fazer, que no caso ali era obedecer à voz de Deus. Mas essa outra lei aí me leva a fazer o que eu não quero. Miserável homem que sou, depois ele vai falar em outro lá no 15, né? Então, mas não que ele vivesse em pecado, tá? Então, ele está fazendo ali uma comparação. E é verdade, irmão, se você parar para pensar, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas não é verdade que dentro de nós tem uma outra lei querendo que a gente faça o mal? Mas por que a gente não faz? Porque nós... Fala. Nova criatura? Se somos nova criatura, nós não podemos mais ser dominados por esse antigo homem. Já estamos crucificados com Cristo. Se está por isso, irmãos,
que essa questão aí de Efésios 2 lá, já morreste, já ressuscitaste com Cristo, então isso é uma coisa que já aconteceu. Então eu tenho que ser esse homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então quando o apóstolo Paulo está falando lá que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço, é um conflito que a gente passa mesmo. Mas não quer dizer que ele vive fazendo aquilo. Tá, vamos entender ali o fato. Mas nem Paulo fazia o bem, ele está dizendo aqui, ó, tem versículo, ele está dizendo, peraí, então, viu? Eles usam, né? Eles tiram do contexto o texto. Né? Gálatas 2:20, eu falo o quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ah, sim. Então, tem que ser alguém nascido de novo, né? Então não pode ser alguém que vive em pecado. Então, quando nós mortificamos esse homem aqui, o carnal, e uma das maneiras de mortificar esse homem é jejum, mano. E não quer dizer que eu fiz jejum agora, fiz 24 horas de jejum. Ah, entreguei o jejum agora. Fica esperto, negão. Não é porque tá em jejum que você tá super-homem. Porque a linha que separa a nossa santificação de uma vida de corrupção é mais fina que um fio de cabelo, mano. Mas eu acabei de fazer um jejum de 48 horas agora. Pior ainda, que a tentação vai vir dobrada. É. O Davi estava em casa na hora que não era para estar, né? E aí? Foi dar uma voltinha? Cuidado com essas voltinhas, né? A Bíblia também frequentemente fala que orar é vigiar e orar. Vigiar e orar. É a vigilância. Né? Exato. Anda junto, né? Não adianta orar, jejuar se não jejuar. Adianta. Então, é bom falar sobre isso. Jejum é importante? É. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não é porque você não esteja em jejum que você não possa expulsar demônio, né? Que tem aquele versículo lá, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, que Jesus falou assim, ó, tem caça que só sai com jejum e oração. Ele não está querendo dizer que você tem que estar em jejum. Ele está querendo dizer que você tem que ter uma vida de jejum. É igual o step do carro lá, aquele pneu que fica guardado lá atrás, na mala. Esses dias atrás, desde que eu troquei os pneus lá, eu nunca mais tinha mexido naquele, mais de 3 anos lá que eu não mexia naquele step. Falei, rapaz, eu nunca calibrei depois que eu saí. Fui lá botar o ar, o normal do meu carro é 30. Tava com 10. Olha aí, se eu tocasse lá, trocar, ia ficar arrastando o pneu no chão, né? Aí eu calibrei, agora de vez em quando tem que botar 30. É isso que ele tá falando. O step tem que estar sempre com 30. 30 ali, né? Tem que estar, alinhado, tem que estar ali balanceado, né? É forte. O Sadraque, Mesaque e Abednego lá, quando o cara que ele mandou tocar lá, todo mundo se dobrou diante da imagem. E os dois lá, os 3, né? Não é com a gente. Aí o cara, rei, olha, tem uns 3 lá judeus que não fizeram pouco caso da sua lei. O cara é tão malvado que falou assim, não se dobraram e ainda fizeram pouco. Fofoqueiro sem vergonha, rapaz. Pode ver. Isso aí é maligno, né? É igual o irmão o empregado lá da casa do irmão mais velho, né? O rei ainda. Não, ó, quando o filho mais novo que tinha gastado tudo, entrou na casa, tá na festa, aí tá o irmão mais velho chega e fala, que som é esse aí? Aí o empregado, ao invés de só dizer, é teu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto e reveio, teu pai fez uma festa. Não, ele falou assim, teu irmão, o gastador, e ainda matou o bezerro cevado, aquele que você criava. Não, ele não falou isso, mas falou que matou o bezerro cevado. Aquele que Que é dá pra- só leitinho aí, né? que é pra estigar mesmo, né? Sempre tem algo mais para acrescentar, né? Poder piorar mais a situação. Então, para finalizar, mas as Escrituras afirmam terminantemente que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal, uma liberdade implícita em todos os mandamentos. Então, nós temos essa liberdade de escolher o bem e o mal.
Mas lá em Deuteronômio capítulo 30 diz assim: eis que coloco diante de vós hoje o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolha, pois, o caminho da vida para que vivas. Então, meus irmãos, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ah, o senhor falou para escolher, mas não falou qual. Não, falei. Escolha o da vida para que viva. Tá cheio de bobinho, né? Bobinho tá cheio. Na igreja, então, tem um monte. Pastor, como ensina igual a mim, também um monte tem, né? Bobinho, né? Deus já falou, mas você não sabia, né? Sabia sim. O problema é que a gente acha que tem direito adquirido, né? Depois de um certo tempo, né? Assim, eu já tenho um certo tempo de casa, pai, eu acho que cometer um pecadinho desse aí não vai ter problema nenhum. Já tenho crédito aí na casa, né? Vai lá. Vai pro inferno. Vai lá, você vai ver só. Cada grama de bom senso excede em peso uma tonelada de filosofia. Uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade por cuja causa o pecador merece dó, ao invés de ser castigado. Porém, a voz da consciência que diz eu devo, refuta essa teoria. Recentemente, um homicida de 17 anos recusou-se a alegar loucura. Seu crime era indesculpável. Ele declarou porque sabia o que havia cometido conscientemente, apesar dos ensinos que recebera dos pais e na escola dominical. Desse modo, insistiu que fosse cumprida a pena capital. Jovem como era, e diante da morte, recusou-se a enganar-se a si mesmo. Então, pelo menos foi de consciência tranquila, né? Amém? Então tá. Então na próxima aula a gente termina. Deixa eu só fazer aqui uma chamadinha rápida com os irmãos aqui. O pessoal de quarta-feira, tá vindo todo mundo de quarta para hoje? Não. Pô, veio 4, né? Todo mundo veio. Só Tá veio quarta. eu. Quem tá na quarta? Só Eu venho nos dois, eu... Eu veio, não veio 4. Depende, tem hora que eu gravo, tem hora que eu assisto. Eu só na Eu vou fixo. Então veja aqui, Lucas. Mas é totalmente o assunto. Hoje é dia 30, né? Hoje Tá, é. tá tudo dentro do coisa, mas Sim. é outra visão, né? É bom entender. É outra visão. De maio. Então vamos lá. Evandro. Daisy. Cristiane não é. Peraí. É a Anne, meu Deus do céu. Josiane. É bom a pessoa fazer isso, né? Esforçar-se para lembrar. É. Quando lê, né? Tiago. Ali, parado, tentando lembrar. O senhor não conhecia. Eu fiz 2 anos com o professor Abdão, mas Ah. foi o ano retrasado, quando eu estava lá embaixo. Ah, qual o seu nome? É Cledson. Cledson. Alô, Cledson. Seja bem-vindo aí. De novo, né? Tinho. Cícero. Sei até o apelido desse aí. Quem é o Cícero? Christian. Por que o Cícero? Eu só não quis dizer aquele outro nosso moreno. Quem falou de mim, então? Edson. Na quarta-feira, eu achei que era ele. Ficou acordado hoje, né, ô? Volney. E Ednei. E eu, né? Calma, foda. Tô vendo que vocês, eu lembro primeiro. Volney, Ednei. E, ô, queridos, quando vocês orarem, por favor, não esqueçam de orar pelo Tiago, tá? Ele é um moço que começou a ir lá na igreja da fazenda, ele tá passando por uma depressão, assim, bem, sabe, assim, a ponto de querer se matar e tudo mais, assim, então não esqueçam de orarem por ele. Tiago. Tá? Colocar a oração dele. Vamos orar. Uma situação, assim, bem delicada, assim, muito delicada. Vamos orar sim pelo Tiago. Tá? Uma pena.